Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, um assunto que eu venho estudando há bastante tempo, né, que é a mentira, um dos aspectos da mentira, e a nossa pergunta hoje é se existe mentira inocente. E para começar a falar sobre esse tema, indo direto ao que nos interessa, eu queria compartilhar com vocês o meu entendimento sobre o que é mentira. Tá? Então eu não vou aqui ficar mencionando diversos estudos científicos, nem nada disso, eu vou tentar simplificar. E quando você vê a abordagem científica da mentira, aparecem sempre duas características em todas as definições. A primeira é que a pessoa tem que estar consciente dela. Isso é meio óbvio, né? Porque se a pessoa não está consciente de que houve uma alteração, uma modificação, uma inclusão ou uma omissão de informação relevante, essa pessoa pode estar sofrendo de um problema de saúde mental. Então a mentira tem essa característica básica. A pessoa tem que estar consciente da segunda parte de todas as definições, que é inserir alguma coisa que não faz parte daquela história, alterar alguma coisa que faz parte, aumentar, diminuir, alterar de alguma maneira, ou omitir informação relevante. Aí você pergunta, mas Sérgio, vem cá, omitir é mentira? Eu sempre pensei que não. Depende. Tá? A omissão ela é mentira na medida em que alguma informação relevante para aquela decisão ou para aquele contexto foi omitida. Por exemplo, você vai comprar um carro e a pessoa esquece de dizer que ele foi batido. Ela esquece. Como é que normalmente as pessoas saem disso moralmente, né, falando, eticamente falando? Ela diz assim, não, mas a pessoa não me perguntou, o comprador não me perguntou, eu não precisava falar. Não, depende. Informação relevante é obrigação da pessoa revelar, olha, esse carro foi batido. Mas se você é uma pessoa experiente, você já sabe que isso não acontece na vida real. É muito difícil, quando as pessoas têm um interesse, principalmente um interesse financeiro, um interesse emocional, delas tratarem de tudo. Elas escolhem aquilo que ela vai, aqueles aspectos que ela vai apresentar. E o mais preocupante, na minha maneira de entender, o mais preocupante de tudo, é a questão da pessoa ela se justificar dizendo que é assim. Por isso que nós estamos vendo cada vez mais essa ampliação dos contextos em que a mentira serve como uma estratégia para vender, ou para convencer, ou para persuadir as pessoas. Isso é muito ruim, porque na medida que a gente normaliza isso, na medida que a gente trata isso como uma coisa que vai acontecer, a gente acaba também colaborando para a manutenção desse cenário. Então, qual seria, então, o terceiro elemento, que normalmente eu incluo, né? É que a pessoa tem que ter um objetivo, ela tem que ter um propósito com a mentira. Então a mentira ela envolve uma alteração, uma inclusão, uma omissão de informação relevante, ela envolve a consciência, a pessoa sabe que ela está fazendo isso, e além disso ela tem um propósito. Então aí a gente encaixa nesses contextos onde a pessoa quer que a ideia dela prevaleça, ela quer vender alguma coisa, quer tirar algum proveito, algum ganho daquilo ali. O restante não é mentira, depende de uma análise caso a caso, tá? Mas por que esses elementos são importantes? Porque muito das situações em que esses elementos não estão contemplados, eles se enquadram em casos que necessitam de atenção à saúde mental. Então, por exemplo, existem alguns transtornos mentais que eles envolvem uma ruptura com a realidade. Então a pessoa, ela conta coisas fantasiosas, ela diz que esteve no lugar, ela diz que comprou isso, que fez aquilo. Então, aquilo não é mentira. Tá? Quando a pessoa tem um problema de saúde mental, aquilo ali não é mentira. É uma situação em que os processos psicológicos dela estão criando para ela aquilo ali é até verdade. Então, se ela está dizendo que está conversando, que conversou com uma pessoa que está do lado dela, e essa pessoa já está falecida há muito tempo, de alguma maneira aquilo pareceu real para ela. Tá? Então ela está precisando não de uma estratégia para lidar com o mentiroso, mas ela está precisando de uma estratégia para lidar com um problema de saúde mental. Existe e aí nós entramos no ponto em que eu quero, o ponto principal do vídeo, que é, existe alguma, então, considerando isso, existe alguma mentira que seja inocente? No primeiro momento, a gente até pode ser levado a acreditar que exista. Porque, diz aí que não tô, você recebe uma ligação que você não quer lidar, você não quer falar que não pode atender, que não quer atender, você pede para alguém inventar, pode ser uma criança, então isso acontece muito no contexto infantil. Quando, por exemplo, a criança quer se livrar de uma situação embaraçosa, ela quebrou, ela comeu alguma coisa que não deveria comer, ela mexeu no lugar que ela não deveria, e ao invés de nós cobrarmos que ela assuma aquilo ali, que ela já diga o que fez, a gente aceita as mentiras, porque às vezes a mentira é um caminho mais cômodo. Só que toda mentira, toda e qualquer mentira, ela prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. É por esse motivo que eu há muitas décadas já defendo que não existe mentira inocente. Ela isoladamente pode não contribuir muito, entende? Isoladamente, você considerando só aquela mentirinha, ela pode não contribuir muito. Mas com a repetição, ela contribui para que aquela pessoa aprenda que mentir vale a pena, que ela pode conseguir o que ela quer mentindo, que ela escapa das situações embaraçosas mentindo, que ela consegue o que ela quer. E isso é muito danoso, porque isso vai preparando essa pessoa para mentir cada vez mais e cada vez melhor, que é uma coisa que nós não queremos. Nenhum desses golpistas que andam por aí, e qualquer um de nós, já pelo menos sofreu tentativas de golpe. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito atenta, como eu não sou ganancioso, eu não sou vaidoso, não sou muito narcisista, todo mundo tem, obviamente, uma autoestima, mas aquela autoestima que cega a pessoa, né, que se acha enorme, que são as principais estratégias que essas pessoas utilizam para nos enganar. Tá? Elas inflam o nosso ego, elas trabalham na ganância principalmente. Você vai ganhar 3, 4, 5, tem até um caso famoso de uma pesquisadora que trabalhou com o professor Ekman, Maureen Sullivan, que ela tem um vídeo onde ela conta que ela foi enganada no mercado financeiro norte-americano, porque ofereceram vantagens, ela queria dinheiro, ela era gananciosa, e ela fala isso, não sou eu que estou falando, ela mesmo que conta isso, né? E que ela foi enganada, perdeu dinheiro. E uma pessoa que era especialista em mentiras.
em detectar mentiras, ele trabalhou muito com o professor Eck. Então, não há mentira que seja inocente, não ajude, não colabore para que as crianças, nossas crianças, seus filhos, eles mintam. É melhor você pegar o caminho mais difícil, que é conversar, que é tentar mostrar que é melhor para a criança falar a verdade. A verdade liberta, não no sentido só religioso, mas também no sentido em que quando você fala a verdade, ela é a verdade. Ela se sustenta por si só. Você não precisa contar uma outra mentira para sustentar a verdade. A verdade é a verdade. O que acontece é que existem algumas pessoas que levam essa questão de falar a verdade a um extremo. Você já deve ter ouvido falar num movimento chamado Radical Honesty, sinceridade radical, onde que prega, né, que ensina as pessoas que devem falar tudo sem filtro. E na verdade isso acaba sendo muito mal educado. A gente não precisa falar tudo que pensa. O fato de você simplesmente não falar tudo que pensa, isso não é mentira. Lembra que eu falei que a omissão, ela é quando você retém informação essencial. Uma coisa importante também é como perguntar. Então às vezes a gente pergunta as coisas sem querer saber. Então isso faz parte também de uma maturidade emocional, saber perguntar. Se a pessoa pergunta só para que inflem o ego dela, se é uma pessoa narcisista, por exemplo, ela nunca vai aceitar uma opinião sincera. Entende? Então isso também faz parte da mentira, ou seja, você pergunta, como você pergunta, o que você pergunta, o propósito que você pergunta, isso vai te levar a conseguir algumas respostas. Às vezes essas respostas podem ser respostas mentirosas, e as pessoas então mentem para agradar aquela pessoa, porque ela sabe, por exemplo, que essa pessoa não está aberta a uma avaliação sincera. E existem pontos negativos que ela poderia abordar e ela não vai abordar. Então ela diz que está tudo bem, ela não fala nada, então é uma omissão também de informação relevante. A gente leva as pessoas a mentir pela forma e pelo propósito das nossas perguntas. Então eu comecei a minha carreira estudando a mentira e hoje eu prefiro estudar muito mais a verdade. Como você é verdadeiro sem ser grosseiro, como você pode lidar com as situações em que a mentira está presente sem se comprometer com essa mentira e sem ficar afrontando todo mundo, porque você já deve ter observado que a nossa sociedade está cada vez mais mentirosa. Começa nas redes sociais, quando as pessoas tentam projetar uma imagem do que elas não são. Vocês conseguem compreender como isso já é uma mentira? Já prepara essa pessoa emocionalmente para ser muito mais frágil, porque ela precisa criar uma imagem de uma coisa que não é. E a gente vê muitos vídeos, a gente vê muita gente falando sobre isso. Quando que, na verdade, nós deveríamos trabalhar emocionalmente para solidificarmos aquilo que nós somos e melhorarmos aquilo que nós queremos ser, para nós caminharmos nessa direção do vir a ser, né, de vir a ser alguma coisa que nós queremos. Mas como está tudo muito acelerado, e normalmente o desenvolvimento moral ele não é instantâneo, o desenvolvimento como pessoa, o desenvolvimento emocional ele não é instantâneo, então cada vez mais as pessoas estão utilizando estratégias de manipulação e estratégias de parecer ser. Então é isso que nós estamos vendo de uma maneira geral. Como tudo isso está inserido dentro de um contexto onde se vende anúncios, cliques e etc e tal, então a gente vai vendo que é tudo uma armadilha, que uma coisa alimenta a outra. Cada vez mais tem os filtros, as estratégias de vídeo para aparecer uma coisa, para aparecer outra, para melhorar aqui, para melhorar ali, e as pessoas então embarcam nessa, começam com uma coisa que às vezes é inocente, entendem a armadilha da inocência? Então começa com uma estratégia inocente, daqui a pouco a pessoa está vivendo uma vida totalmente falsa, totalmente ilusória, que todo mundo que está perto dela vê que não é aquilo. E aí também, como a pessoa é emocionalmente insegura e emocionalmente imatura, ninguém quer dar um sacolejo nela. E quando alguém resolve fazer isso, recebe então uma reprimenda, recebe algum tipo de reação negativa. Então, para concluir esse vídeo, eu deixo essa minha reflexão. Não existe mentira inocente, na medida em que qualquer uma delas prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curta o nosso conteúdo, inscreva-se no canal e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.